Beleza. Aí agora, sabendo o conceito de entropia, aí agora eu consigo vir aqui, eu consigo falar, ó, máquinas térmicas. O que é uma máquina térmica? Uma máquina térmica, ela é um dispositivo, uma máquina, que transforma calor em trabalho. Ou seja, a gente vai pegar o calor que de início era uma energia, né, que tá, a gente consegue utilizar, mas a gente vai pegar essa energia e vai transformar em trabalho, que é a que eu quero. Que é, o que é o trabalho? É o carro andando, né? É o motor funcionando, é o motor girando, é o ventilador girando, né? Então eu quero fazer uma máquina que pegue calor e transforme isso em trabalho. Beleza, agora olha só, vou desenhar como sendo um círculozinho, mas você pode entender que é um motor, tá? Corrige. Agora corrigiu. Então aqui é a máquina térmica. Então entende isso aqui sendo um motor, ó. Aí como que vamos pensar no carro? O carro é o mais fácil de entender. Como que o motor do carro funciona? Bem simples, tá? Sem muito rebuscamento. Você vai colocar gasolina ou álcool. Para quê? Para que tenha combustão. Para quê? Para que o carro ande, né? Basicamente isso. Então, a combustão da gasolina, ela faz com que entre calor. Então, você está pegando o calor aqui da combustão da gasolina. E qual que é o objetivo? É fazer o carro andar, não é? Então, é transformar essa energia aqui em trabalho. Só que essa energia que entrou, a gente vai chamar de calor da fonte quente. Então, da onde entrou o calor vai ser a fonte quente. Então, ó, aqui é fonte quente. Aí essa parte aqui que eu quero, estou retirando dele, é o trabalho. O trabalho é a parte útil, é o que eu quero utilizar, é o carro andando. Beleza, só que agora olha só, ó. Você concorda que vai ter esse... A palavra é dispêndio, só que eu não vou ficar usando dispêndio, dispêndio é uma palavra estranha. A gente vai ter esse desperdício, entre aspas, de energia. A gente não vai conseguir pegar toda ela, porque a gente vai ter atrito. A gente tem que ter uma diferença de temperatura para que tenha aquele calor. Então eu tenho que ter alguma coisa jogando um pouco desse calor fora, né? Porque entrou em combustão. Só que daí vai sobrar cinzas ali, vai sobrar aquele gás, aquela mistura, que não vai fazer mais combustão. Então eu vou ter que jogar lá fora. Por isso que o carro tem o escapamento. Né? Então você vai jogar um pouco de energia fora. Necessariamente você vai jogar. Né? Porque tem que ter essa diferença para ter o trabalho. Então, essa parte que eu vou jogar fora, eu vou chamar de QF. Esse QF aqui é a fonte fria. Palavrinhas que podem aparecer, ó. O calor da fonte quente, geralmente ele coloca, o calor liberado pela combustão. E o calor da fonte fria, essa palavra aqui é forte, mas é ela mesma que é utilizada. É o calor que foi rejeitado. O calor que ninguém quis, o calor que foi rejeitado. Beleza, agora, ó, o entender o conceito da máquina térmica te trouxe a equação. Olha para a máquina térmica e fala a equação para mim. Que energia que entra na máquina térmica? Calor da fonte quente. Que energia que sai da máquina térmica? Sai trabalho mais o quê? Mais o calor da fonte fria. Pronto. Isso aqui que eu acabei de escrever é o desenho que te mostrou, tá? Isso aqui é uma conservação de energia. Só que como a gente está interessado no trabalho, eu vou isolar ele, ó. Então vou deixar o trabalho sozinho. Então, se você deixar o trabalho sozinho, ele vai ficar o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. Não vou nem circular essa, tá? Beleza. Para eu avaliar se uma máquina térmica é boa ou não, eu vou ter que fazer uma comparação do tanto de energia que ela conseguiu pegar, né, do tanto que foi fornecido. Então aqui, ó, existe uma grandeza que não é só para física, não é só para máquina térmica, é para a vida, tá? É o tanto de coisa que eu consegui reter do que eu fiz. Então, por exemplo, assisti uma aula de 100 minutos, eu entendi 80. Então você teve um
Rendimento de 80%. Ah, fiz um simulado, acertei 10 questões de 20, tive um rendimento de 50%. Então o rendimento, ó, ele é usado para qualquer parte, tá? E é sempre a mesma definição. O rendimento, a gente usa essa letrinha aqui, ó. Letrinha eta, é um N com a perninha maior. O rendimento, ele é a razão do útil dividido pelo total. Qualquer rendimento. Só que daí, como a gente fez, né? 10 questões de 20. 10 por 20 dá 0,5. Você não fala rendimento de 0,5, você fala 50%. Então eu vou colocar aqui, ó, vezes 100%. Beleza? Não vou circular essa porque essa não é a que eu quero. Vou aplicar para a máquina térmica. Quem que vai ser o rendimento? O rendimento vai ser, quem que é o útil? Trabalho. Quem que é o total? Calor da fonte quente. Ah, isso aqui vezes 100%. Pronto. Essa aqui é o rendimento de uma máquina térmica. Professor, isso aí é o Carnot? Eu não falei nada, não falei nenhum nome ainda, tá? Então isso é para qualquer uma. Pode ser o Carnot? Pode, sem problema algum. Isso é para qualquer máquina térmica. Beleza. Só que daí agora, olha só o pensamento, ó. Eu vou só continuar a equação aqui embaixo. Vou tirar o 100% só para eu manipular ela, tá? O rendimento, eu não posso escrever ele assim, ó. No lugar do trabalho, eu vou colocar a equaçãozinha lá. QQ menos o QF. Aí tudo isso aqui dividido por QQ. Continuando a equação, ó. O rendimento vai ser igual a... Como tem QQ em cima e tem QQ embaixo, eu posso cortar. Então vai ficar 1 menos... Tá vendo que tem agora um QF em cima e um QQ embaixo? Então 1 menos QF dividido por QQ. Pronto, essa aqui é o rendimento de uma máquina térmica qualquer. Só escrita de outra forma. Só escrita de outra forma. Vamos lá, olha para essa equação. Esquece a física um pouquinho. Matematicamente falando. Matematicamente falando, tá? Tem como o rendimento ser 100%? Na matemática, sim. Né? Por quê? Porque se esse termo aqui for 0, vai sobrar quanto? Vai sobrar 1. 1 é 100%, não é? Só que, para esse termo aqui ser 0, qual que é a condição? Que não tenha calor jogado fora. Que todo o calor que entrou seja transformado em trabalho. Né? Só que é necessário que tenha o calor da fonte fria, porque é necessário ter uma diferença de temperatura, né, para que tenha o trabalho. Então é impossível ter rendimento de 100%. Essa é a primeira conclusão, é impossível. Só que, como que a gente trabalha? A gente não quer idealizar uma situação onde, ó, eu queria ter o maior rendimento possível. Beleza, então, o que eu posso fazer para ter o maior rendimento possível? Larga o lápis rapidinho. Vai lá, agora é uma conversa interessante. Fixa o olhar nessa equação. Do que depende esse rendimento? De duas coisas, basicamente, né? Do calor da fonte fria e do calor da fonte quente. Só que você não aprendeu que o calor depende... se você usar o que macete. Não tem a massa, não tem o Czinho, não tem a variação de temperatura. Por ter o Czinho, não tem a substância? Por isso que quando você vai colocar álcool no carro, tem um preço. Você vai colocar gasolina, tem outro. Porque tem rendimentos diferentes. Né? A gasolina é mais cara porque ela rende mais, ela faz você andar mais. Então, olha o pensamento. Ó. E é por isso que eu estou falando para vocês olharem para a equação. Olha o pensamento. Se eu usar 1 menos QF sobre QQ, essa equação te leva à conclusão que depende do combustível. Depende se é gasolina, depende se é álcool, depende se é diesel, depende se é água, porque daí não vai ter, né? Não vai ter a combustão. Enfim, depende da substância. Eu quero idealizar, eu quero, ó, não depende da substância, só depende de como entrou e como saiu. Ou seja, só depende das temperaturas. Então, é exatamente isso que o Carnot fez. Ele trocou as razões, mais nada, ele trocou as razões. Então, olha só, ó, deixa eu baixar um pouquinho aqui. Então, a gente vai ver agora o tal do ciclo de... Agora eu estou idealizando, ó. Então, o ciclo ideal, também chamado ciclo de Carnot. Eu coloquei ideal no nome para você ver que não existe. Tá? Ele é idealizado, não dá para fazer na prática. Mas o que ele pensou? Ele pensou assim, ó, se eu tirar aquela razão ali de calor da fonte fria
por calor da fonte quente. E no lugar, só trocar as letrinhas, ó, colocar a temperatura da fonte fria e temperatura da fonte quente, o que aconteceu? Eu tirei a substância. Ao tirar a substância, não depende mais de quem foi. Só depende de como entrou e como saiu. Então, dessa forma, eu deixei a minha máquina sendo ideal. Eu falei assim, ó, não depende mais da substância, só depende da temperatura. Consequentemente, então, olha só, quem que vai ser o meu rendimento máximo, o maior possível? 1 menos, aonde tem a razão das temperaturas, onde tem a razão dos calores, você vai colocar a razão das temperaturas. Agora você corrige, né? 1 menos TF sobre TQ. Pronto. Então esse aqui é o rendimento de Carnot. Aí do que depende o rendimento de Carnot? Das duas temperaturas só. Da que entra e da que sai. Mais nada. Lembrando que, tá vendo que tem temperatura ali? Se tem temperatura, você vai usar o quê? Kelvin. Né? Você vai usar Kelvin. Então, ó, vou colocar aqui. Usar Kelvin. Sempre usa Kelvin. Beleza? Tranquilo? Então esse aí é o rendimento de Carnot. Professor, mas eu nunca entendi, tipo, para que serve esse rendimento de Carnot, já que não dá para fazer na prática? Serve pelo seguinte, imagina que eu queira fazer um motor, queira fazer uma turbina de um avião. Boa, beleza. Eu sei que o combustível entra a uma temperatura e o escapamento joga ele a outra. Né? Então, por exemplo, eu vou colocar que o combustível entre a 600 kelvins e ele saia a 300. Só para você entender, tá? Então, ó, TF 300, TQ 600, 1 menos isso. Não vai ficar 1 menos meio? 1 menos meio dá 50%. Você acabou de calcular o rendimento máximo. Então, operando entre aquelas duas temperaturas, não interessa qual combustível que você utilize. Você não vai passar de 50%. Então, é a primeira conta que você faz quando você vai projetar um motor, é cálculo de Carnot. Porque aí a partir dele que você vai ver, ó, vamos tentar chegar próximo desse valor. Então, como o máximo é 50, vou tentar usar um combustível que chegue ali em 45, que chegue em 44, enfim, né? Eu nunca vou chegar em 50%, muito menos ultrapassar, né? Para fazer isso, eu vou ter que mudar as temperaturas. Beleza? E eu quero que agora, de verdade, do fundo do meu coração, larga a lapiseira de novo. Olhe para essa equação. Eu não escrevi os enunciados da segunda lei porque eles estão implícitos nessa equaçãozinha aí. Vai. Matematicamente falando, o rendimento pode ser 1? Matematicamente. Pode. Desde que esse termo que esteja aqui, deixa eu só apagar isso aqui, ó. Desde que esse termo aqui seja quanto? Seja 0. Mas para esse termo aqui ser 0, qual que é a condição? Ou que o TQ seja assim absurdamente grande, seja infinito, não, né? Não. Ou que o TF seja 0, né? Então, se o TF for 0, 0 sobre alguma coisa, vai dar 0. 1 menos 0 dá 1. Na mesma equação, na tua cara, estampado, os dois enunciados da segunda lei. É impossível ter rendimento 100%. Sim. Por quê? Porque é impossível chegar à temperatura de 0 Kelvin. Pronto, tá aí os dois, na sua cara, explícito, escrito em forma de uma equação, cheia de palavras. É impossível ter um rendimento de 100%. Por quê? Porque é impossível chegar à temperatura de 0 Kelvin. Beleza? Tá aí. Aí, só pra gente falar também, né? O ciclo de Carnot, ó, ele é composto de 4 ciclos. Então, a gente tem uma expansão. Eu vou escrever primeiro, depois eu desenho, tá? A gente tem uma expansão isoterma. A gente tem uma expansão adiabática. A gente tem depois duas compressões. Compressão isoterma. E, por fim, uma compressão também adiabática. Então, são 4 transformações, vistos em um gráfico, ó. Deixa eu tentar fazer um pouquinho maior.
Tal da linha vertical é difícil, hein? Ó, sempre pressão por volume, tá? Aí, assim, né? Você não tem duas temperaturas, não é a quente e a fria? Então já coloca elas, ó, isotermas, né? Temperatura quente, mais afastada, e temperatura fria, mais pertinho ali dos eixos. A primeira transformação, ó, você vai sair de um ponto A, aí você vai até um ponto B, ó, indo para a direita é uma expansão, tá vendo? E além de ser uma expansão, você ficou na linha vermelha. Então é uma expansão do tipo isotermo. Aí você vai ter que sair do TQ e você vai para o TF, né, no seu ciclo. Só que você vai em uma transformação que seja ideal. Uma transformação que você não deixe calor escapar. Né? Então você vai sair aqui, ó, também uma curva, só que uma curva mais rápida, uma curva mais acentuada. Então de B para C, ó, é uma adiabática. Colocando aqui, aqui é de A para B, aqui é de B para C. Agora é só fazer as voltas. De C para o próximo ponto, ó, você faz uma compressão a temperatura constante, você faz uma compressão isoterma. E por fim, você sai de D e volta para a posição inicial, ó. Aí você tem aqui a compressão adiabática também. Pronto. Tá aí o ciclo de Carnot. Então são duas isotermas, duas adiabáticas, sendo duas expansões e duas compressões. Então essa aí é a que gera o maior rendimento possível, rendimento máximo.